Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos para participar conosco desse santo culto, entoarmos a Deus louvores nesse domingo que Deus nos prepara. Então vamos começar cantando o hino 2:0, hino 20. Quem estiver em casa, canta com bastante alegria. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Hino 2:0. Glória a Jesus. Meu pastor é Cristo Jesus, que ao céu por fé me conduziu. Sua voz eu atenderei, sua vontade eu Glória a Deus. Nessa alegria, cantaremos o hino 274, 274. Quem não tem um hinário e quer acompanhar nossos hinos, é só seguir na legenda do vídeo, estará aparecendo as letras dos hinos para vocês acompanharem também. Tá bom? Cantemos bem alegres diante do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Assim
Bendito é o nome do Senhor. Nós cantaremos agora para a oração o hino 267, 267. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Desejo ser teu servidor, a ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Com teu saber vem me ensinar a te servir por fé, com virtude me visitar, ao me prostrar aos teus pés. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor, a ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Quero, Senhor, um vaso teu, cheio de amor por ti. Vem-me na graça os passos teus, ao céu vem me conduzir. Eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor, a ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Glória a Deus. Bem-aventurados somos todos nós que neste momento estamos dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, desejo ser teu servidor, a ti darei meu louvor, ó grande Deus de amor. Então os irmãos que estão no Facebook, estão no Instagram, estão na live, compartilhem esse santo culto para que mais pessoas também possam ser abençoados por Deus por meio da sua santa presença, da sua santa palavra, que possamos estar nesta tarde reunidos diante de Deus, irmãos. Sejamos nós um mensageiro da palavra de Deus. É só um toque, um simples clique, um simples compartilhar, e você já vai estar levando a palavra de Deus para tantos quantos precisam nesse mundo de tão dificuldade que estamos vivendo. Nós vamos buscar a presença de Deus agora. O Senhor dará a graça de orar por todos vós, e vocês aí orando por todos nós também. Nós aqui, vocês aí da sua casa, fechemos nossos olhos, se puder, dobre os joelhos e apresente-se diante de Deus também. Nós vamos orar pelos hospitais, pelos médicos, por todos os enfermeiros, por todos aqueles que trabalham em prol da saúde humana. Oremos a Deus por todos aqueles que estão nesse momento encarcerados, alguns encarcerados dentro dos hospitais, precisando de um leito de hospital, de uma vaga. Oremos para que Deus acelere essas vacinas e que elas surtam efeito nos nossos organismos também. Oremos a Deus para que Deus derrame paz no meio dos governos, dos governantes, que eles possam governar com sabedoria, irmãos, que possamos ter também paz para servir a Deus. Oremos para que muito em breve nós possamos estar com 100% de todas as igrejas abertas e a Irmandade podendo também congregar, louvar a Deus nas suas igrejas, que possamos dar valor nesses momentos
momentos, irmãos. São momentos únicos que nós sentimos muita falta quando não temos. E quando temos oportunidade, às vezes não viemos. Então vamos pedir a Deus um despertar no meio do seu povo. Oremos a Deus por todos que estão enfermos, aqueles que estão com outras doenças, não só com a Covid, irmãos, mas com outras doenças também, com câncer, lutando contra câncer, lutando contra outras doenças que nós também, bendito Deus, às vezes esquecemos diante dessas pandemias que vem assolando o mundo, mas existem outras doenças muito importantes e precisam ser tratadas também e oradas por elas. Nosso Deus é conhecedor de tudo. Oremos também por todo o ministério, por toda a obra de Deus na face da terra. Orem por mim, também preciso das vossas orações. Tenho passado por uns dias de enfermidade, com a pressão um pouco alterada, mas Deus possa também nos controlar nossas pressões, ajudar na nossa saúde, que nós possamos também servir a Deus com toda a liberdade. Apresentaremos esse santo culto. Também os irmãos da live sempre pedem oração, e nesta tarde eu apresento em nome de toda a Irmandade, a irmã Maria Silmira, que está sempre pedindo oração nas lives e acompanhando nós também. Então, em nome da nossa irmã Maria Silmira, eu apresento todos os irmãos da live, e de vez em quando Deus preparará também de estar apresentando um de vós também, para que nós possamos também estar sempre juntos, não é, irmãos? Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, na oração, busquemos a Deus. Amém. Glória a Jesus, grande Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Majestoso é Jesus, é Jesus, é Jesus. Glória ao nome do Senhor. Altíssimo Deus e bom Pai Celestial, no nome consagrado de Jesus Cristo, teu santo Filho, de joelhos dobrados nesta tarde, nos encontramos na tua presença, Senhor. Bendito Deus, para te apresentar humildemente a nossa vida nas tuas mãos, te pedir o perdão dos nossos erros, nossos pecados, nossas imperfeições, Senhor, e te pedir a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos, Senhor, sobre a vida daqueles que nos estão aos nossos lados e aqueles também que não gostam de nós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor eterno, abençoa todos o povo na face da terra, Deus vivo. Te apresentamos as autoridades constituídas, os governos. Te apresentamos, Senhor, que haja paz no meio deles, tanto de esquerda, direita, centro, que eles possam, Senhor, governar para o povo, Senhor eterno, independente de placa, independente de ideologia, Senhor, mas que eles possam governar para a nação brasileira, Deus vivo. Te apresentamos todos que trabalham nos hospitais, os médicos, enfermeiros, auxiliares, bem da parte administrativa, da limpeza, Senhor. Bendito Senhor, abençoa, Senhor eterno, os motoristas, Senhor eterno. Bendito Pai, tenha piedade, Senhor. Dê paz na humanidade, dê paz ao povo. Senhor eterno, derrama paz, Senhor, derrama saúde no meio da humanidade, Senhor eterno. Te apresentamos, Senhor, que muito em breve possa vir mais vacina, Senhor, seja ela do Butantan, da AstraZeneca, da Sputnik, Senhor eterno, ou qualquer uma outra que venha aparecer, Senhor, da Johnson & Johnson. Nós não sabemos todos os nomes, mas, Senhor, sabemos que todas elas, Senhor eterno, possam, Senhor eterno, fazer um bom efeito, Senhor eterno, na nossa vida, Senhor eterno, seja ela da China, do Japão, bem dos Estados Unidos, Senhor eterno, da Rússia, não importa, o importante é trazer a cura para a humanidade, Deus, mas sabemos que sem a tua libertação, sem a tua mão, nada poderá acontecer. Então nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor eterno, todas essas vacinas que estão sendo produzidas, abençoa os laboratórios, Deus vivo, que não venha a haver, Senhor eterno, manipulação, Senhor eterno, interesse, Senhor eterno, mas que eles possam estar interessados, Senhor eterno, na saúde da humanidade. Pai eterno, bendito Senhor, abençoa os pesquisadores, abençoa, Senhor eterno, quem compra, quem vende, quem estuda, quem produz, quem aplica. Pai eterno, que em tudo o teu nome seja glorificado. Sabemos que um dia, Senhor eterno, vai chegar que tu virá recolher a tua igreja, mas, Senhor eterno, enquanto esse dia não chegar, nos prepara, Senhor, dá para a nossa saúde, para que possamos te servir com alegria na face da terra. Te pedimos, Senhor, abençoa todo o ministério, todo o teu povo, a tua obra, Senhor, nos quatro cantos da terra, seja ela de qualquer denominação, onde estiver falando Jesus Cristo é o Senhor, para abençoar pelo amor do teu nome. Abençoa, Senhor, dando teu povo para que possa congregar nas suas igrejas, Senhor eterno, que possamos, Senhor eterno, bendito Senhor, dar valor na oportunidade que tu está nos devolvendo. Pai eterno, abençoa, Senhor eterno, todas as outras enfermidades que nesses momentos de tantas dificuldades vêm sendo esquecidas, Senhor, por conta, Senhor eterno, dessa oportunidade,
importância que tem essa doença, essa pandemia, mas em nome do Senhor Jesus, ao canceroso, Senhor, que está sofrendo nesse momento, bendito Deus, dá paz a ele, dá saúde, tira as dores, Senhor, e abençoa, Senhor, até na sua cura também, e as demais doenças que nós não lembramos, Senhor, mas cada um de nós carregamos uma enfermidade em nossos corpos, mas, Senhor eterno, nos dá paciência e nos liberta, e acima de tudo, Senhor, livra a nossa alma, Senhor eterno, da enfermidade mortal, que é o pecado da morte. Bendito Senhor, nós te pedimos, Senhor, manda-nos a tua palavra e fala com as nossas almas. Abençoa o nosso irmãozinho, Senhor eterno Oliver, que está na produção desse santo culto, as irmãs que já fizeram culto na manhã. Bendito Senhor, abençoa as irmãs que fazem cultos nos sábados, bendito os irmãos que fazem os cultos online durante a semana. Abençoa os anciães dessa igreja, Senhor, irmão N, irmão Rodrigo, os demais anciães que passam por aqui, Senhor eterno. Bendito Senhor, abençoa nesse dia, Senhor, que possamos entregar este dia, Senhor, para te servir, Senhor eterno. Não deixa, Senhor eterno, que o medo nos tire o desejo de estar na tua casa. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. No nome consagrado de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Louvado seja o teu nome. Nós vamos continuar o santo culto, irmãos. Agora, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho dos anúncios que Deus sempre prepara nos santos cultos. Bendito ao Senhor. Irmãos, eu queria dizer para os irmãos que eu sempre falo, mas agora é sério. Agora é sério. Deus tem preparado de... Posso ligar aqui, irmão? Você sabe ligar? Deus tem preparado de... Deus tem preparado, como nós estamos falando já há muitos dias, o irmão Rodrigo tem falado, eu também, que muito em breve nós estaremos reunidos na cidade de São Lourenço da Serra, onde eu resido, onde eu moro. E agora, irmãos, está chegando a hora. Deus preparou de nós marcarmos o santo culto ali. A primeira reunião será ali na minha chácara, na cidade de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Como eu sempre venho dizendo aos irmãos, São Lourenço da Serra fica na zona sul de São Paulo, próxima à cidade de Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba e até mesmo Cotia. É muito fácil de chegar a São Lourenço da Serra. Quem vem de Cotia vem pela Raposo Tavares ou por dentro de Embu das Artes, também há um caminho muito bom. Quem vem para São Lourenço da Serra por São Paulo pega o Rodoanel e Regis Bittencourt sentido Curitiba. É pertinho, irmãos, é logo ali. Eu, para estar aqui, eu ando 54 quilômetros para ir, 54 para voltar, mais ou menos isso. E eu tenho desejo de, se puder estar aqui todos os dias, eu estaria. Então, convido os irmãos para estar lá junto de nós no próximo sábado. Vai ser uma grande alegria, eu moro numa chácara. E Deus vai preparar de estar toda a Irmandade daqui do Alphaville. Estou esperando, hein, Irmandade? Vocês estão ouvindo aqui na live? A Irmandade do Alphaville já está intimada a estar conosco. O bairro onde eu moro chama-se Carolinos. A estrada é Rua 2 Lagos, número 43, em São Lourenço da Serra. Mas eu faço questão de encontrar com os irmãos no centro da cidade para ninguém ter desculpa que se perdeu. Tá bom? Nosso culto, em virtude do horário, desse horário aí reduzido, né, que a partir das 20 horas nós temos que nos recolher, há um toque de recolher, então nossos cultos começarão às 18 horas em São Lourenço da Serra. Sábado, às 18 horas. É lógico, eu duvido que nós vamos conseguir dispensar essa irmandade ou os músicos depois, porque tenho certeza que os irmãos vão querer tocar, nós vamos ficar ali se divertindo também na presença de Deus, tocando alguns hinos, enfim, não é, irmãos? Não é todo dia que nós conseguimos juntar o povo, e também espaço tem, então não esquenta a cabeça com 25%, que lá tem 2.000 metros, então dá para dividir bastante espaço lá. Deus vai te preparar também um sonzinho, um microfone para os irmãos poderem ouvir a palavra. Também convido os irmãos músicos das cidades vizinhas da nossa ali também para estar junto de nós. Vai ser o primeiro culto, mas todos os sábados nós nos reuniremos ali para louvar a Deus também.
Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Peço a oração dos irmãos para que Deus nos possa abençoar, nos possa ajudar. Nós não queremos competir com nenhuma igreja. Nós não queremos dividir nenhuma igreja. Nós queremos competir com o inferno e tirar todas as almas que estão na mão do demônio e trazer para as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos amigos dos irmãos da congregação cristã no Brasil, da qual eu venho, e dos irmãos da Assembleia de Deus, dos irmãos da Batista, de qualquer igreja, irmãos. Nós não temos preconceito religioso, nós queremos ver todas as almas entrar nos céus. Então, eu convido aos irmãos para estar ali junto de nós. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, já está abençoando e vai abençoar muito mais. Eu prometi que vai ter bolo de fubá, né? O Oliver estava lembrando aqui. Eu prometi que vai ter bolo de fubá, vai ter um bolinho, vai ter um cafezinho da roça para vocês também. Então, vão lá se alegrar conosco. Essa semana vai ser uma semana de bastante trabalho, mas vai ser um trabalho gostoso. É um trabalho para Deus, e todo trabalho para Deus, a recompensa é a vida eterna nos céus, com glória, com alegria, com regozijo. Então convido aos irmãos para estarem junto de nós também, no próximo sábado, só esqueci, é o dia 1º de maio, dia do trabalho. É um feriadão, então vamos trabalhar para o Senhor, e o Senhor vai nos abençoar, tá bom? Também, logo mais à noite, teremos o culto nessa casa de oração, às 18h30. De manhã já teve o culto, às 10 da manhã, agora o culto às 14 horas, e logo mais à noite, às 18h30, por conta também do toque de recolher. Então, os irmãos procurem estar na igreja no horário certo, procurem chegar cedo, como não está tendo rodízio, é apenas 25% da irmandade que pode congregar. Então, quem chegou primeiro se assenta e sirva ao Senhor também. Aproveite essa oportunidade e congregue, irmãos, congregue. Saiba que é melhor, como diz a palavra, é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outra parte. Tá bom? Então, sirvamos a Deus também na parte das ofertas, na parte de quem serve a Deus com dízimo, sirva com dízimo, na parte das coletas, e na mesa do amor também, leve para a sua igreja aquilo que Deus tem preparado para ajudar os mais necessitados. Também, aqui nessa casa de oração do Alphaville, tem sempre alguns irmãos aqui durante a semana para receber os donativos, as coletas, e também participar com os irmãos de alguma oração, se assim for necessário. Peçamos a Deus que possamos estar unidos nesses dias tão difíceis. Na minha cidade, Deus está preparado, nós fazemos um movimento ali também, e conseguimos em menos de um mês mais de 50 cestas básicas, irmãos. Tem sido uma bênção, nós conseguimos distribuir para diversas cidades, até para o Rio de Janeiro nós conseguimos enviar também. Deus tem muito nos abençoado, e que tem abençoado também o coração do povo, que tem distribuído, tem contribuído. Nós conseguimos também comprar leites, comprar bolachas para enviar junto com as cestas. Deus tem feito um movimento que até agora eu estou assustado de ver o amor do povo, porque a fome ela não tem religião, a fome ela não tem fronteira, a fome ela não escolhe se você tem um carro importado ou não, porque existe a diferença do pobre, aquele que tem uma vida difícil. Todos nós somos pobres, mas tem aquele que tem uma dificuldade maior, está desempregado há muitos anos, tem muitos filhos. Esses, às vezes, são muito assistidos pelas assistências sociais, mas tem aqueles necessitados, amados. Os necessitados são aqueles que, nessa pandemia, perderam o emprego, nessa pandemia ficaram sem condição de pagar o aluguel, ficaram sem condição de pagar, às vezes, as contas do mês, e têm filhos. E eles precisam das nossas ajudas também. Então, olhemos, ajudemos, sem olhar. Eu coloquei o nome do nosso projeto lá, da nossa campanha, fazer o bem sem olhar a quem. Então, Deus colocou no seu coração de suprir alguém, supra, vá. Não pergunte se está trabalhando, não pergunte, vá servir a Deus, matar a fome das crianças, levar uma bolacha, levar um leite. Sirva a Deus, você vai ter certeza, pode ter certeza que você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, com a sensação de dever cumprido de humanidade também. Tá certo, né, irmão Oliver? Então, vamos agora cantar um hino, e o Senhor nos mandará a sua palavra. O hino será o 206, com bastante alegria. Não esqueça também das coletas nessa casa de oração, tem a chave do Pix, que é Alphaville, ixi, agora esqueci. @, oi?
Eu esqueci, eu devia ter falado antes, devia ter marcado aqui, mas eu esqueci. Daqui a pouquinho ele vai falar e a gente lembra a Irmandade. alfaville@ccacristã.org.br. Também, debaixo da descrição dos vídeos, geralmente tem uma tabelinha aí com um banner, alguma coisa falando sobre as contas da igreja. Sirva a Deus, tá bom? E o Senhor vai nos abençoar e a sua obra vai continuar também. Hino 206, com bastante alegria. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o santo nome de Deus. Todos aguardemos pela palavra vem de Deus. Os fundamentos dos conselhos teus, pelo Espírito é revelada a santa palavra que conduz ao céu. É nossa luz, também a nossa espada, é a resposta para os filhos teus. A nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus Criador. Coração, devemos, pois, guardá-la e pela fé cumpri-la com amor. Glória a Deus. Aguardaremos então a revelação da Santa Palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo é o nome do Senhor. Deus poderoso. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus vivo. Glória a Deus. Já falo para os irmãos. Bendito o nome do Senhor. O livro que Deus nos tem colocado, irmãos, é Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Eu vou falar o capítulo. Capítulo 3. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 3. Diz o título: A vinda do Senhor. Glória a Deus. Pode? Amados,
escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas apareceu o mundo, então coberto das águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela palavra se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânima para convosco, não querendo que alguns se percam, senão a que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém ser santo, trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, que habitam a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indóitos, inconstantes, tomem igualmente as Escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descarcais a vossa fraqueza. Antes cresçai na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória, assim como o dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Que honra poder ouvir e ler uma palavra tão bonita como esta. Escrita por um apóstolo. Narrada por um apóstolo, tal qual foi Pedro, que antes era pescador, depois passou a ser pescador de homens, dentre os quais teve seus momentos de fragilidade, de inconstância, mas sobretudo nunca perdeu a fé, a esperança e acreditar que Jesus Cristo subiu, mas que o levaria aos céus também. E ele, irmãos, teve desejo, assim como Paulo, que era um homem estudado, mas ele teve desejo também de deixar alguma coisa escrita. Não se sabe a quem exatamente ele direcionava estas cartas. Aleluia. Podia ser das igrejas, podia ser para o povo, bendito seja o nome do Senhor, da Babilônia. Mas naquela época existiam 3 Babilônias, entre as quais uma ficava no norte do rio, do norte do Egito, outra próxima ao rio Nilo, na Mesopotâmia, e a outra, bendito seja o nome do Senhor, ali próximo, onde eles habitavam.
Mas o que importa, irmãos, é que ele queria alertar o povo da grande Babilônia espiritual, que é a Babilônia chamada mundo, a grande Babilônia que arrasta a humanidade. E ele também não tinha a destreza para escrever. Então, segundo a história, amados, ele solicitou aqui a ajuda de Silvano, glória a Deus, também conhecido por Silas, o mesmo que foi com Paulo à cadeia, passou com Paulo as aflições, mas ambos também tinham uma boa relação, e ali Pedro narrava e Silvano digitava, escrevia, redigia. E o Senhor dava a Paulo de orientar a igreja com relação ao que viria depois da partida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já naquela época se questionava sobre a vinda do Senhor. Já naquela época se questionava, imaginem agora nós, depois de 2000 e poucos anos, se questionava se o Senhor viria ou não do final dos tempos. Porque muitas pessoas preferem não acreditar no fim dos tempos, porque aí é mais fácil. Muitas pessoas preferem não acreditar no fim do mundo, porque daí não precisa sair dos seus pecados, não precisa fugir da sua maldade, não precisa necessariamente ser uma pessoa boa. Então ela prefere, glória a Deus, dizer que o fim do mundo não existirá, que desde a época dos seus antepassados já se fala em fim do mundo e nunca se acaba. E já nesta carta, Pedro já escrevia para todos nós, aleluia, que um dia chegaria o grande dia do Senhor. Então, para aqueles que ainda acham que o fim do mundo não acontecerá, para aqueles que ainda têm dúvida sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que ainda brincam sobre o final dos céus e o final da terra, nós lemos essa passagem aqui. E se saiba de uma coisa, o Senhor já começou a dar os seus sinais e já não é de hoje, amados. Glória a Deus. Rumores de guerra estourando por aí, glória ao nome do Senhor. Pestes, doenças, furacões, terremotos. A humanidade não se entende mais. Os governos já não se entendem mais. A ambição exagerada, um descontrole sobre a procura do dinheiro, um descontrole sobre a procura da beleza, um descontrole sobre o querer ter, o querer possuir. Glória ao nome do Senhor. Mas saiba que se você não ajuntar tesouros aonde a traça não rói, onde a ferrugem não come, que é o reino da glória de Deus, todo esse trabalho que você está fazendo será perdido e será em vão, porque muito em breve o Senhor virá sobre nuvem de glória e arrebatará a sua igreja, glória ao nome do Senhor. E nesse arrebatamento, aleluia, não vai subir o teu carro zero, não vai subir a tua casa, não vai subir a tua mansão, não vai subir as tuas vestes bonitas, o teu salário vai ficar no banco, bendito é o nome do Senhor. Então atenta-te por esta palavra desta tarde, e o Senhor te diz, olha meu filho e minha filha, não zombe da minha palavra, não brinque com o meu, aleluia, com a minha promessa, porque muito breve, aleluia, os céus se arderão em chamas, e a terra se consumirá, bendito seja o Senhor no fogo, aleluia, não haverá pedra sobre pedra que não será derrubado. Então nesta tarde o Senhor te convida para chegar mais perto dele agora, e nesta alegria que nós estamos nesta tarde, dá glória para o teu Deus aí de onde você está e saiba, tudo que Deus te prometeu, aleluia, acima de tudo, o mais importante é o reino da glória de Deus, é a promessa da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. É necessário trabalhar sim,
É necessário estudar, sim, claro que é. É bom ter um carro bom, é bom ter uma mansão, meu Deus do céu, com certeza que é, mas que o teu coração não esteja nestas coisas, que a tua vida, que o teu ser, que a tua vivência não esteja voltada por ter, em possuir, por cada dia ter mais, por cada dia ser mais rico, por cada dia ser mais bonita, por cada dia ser mais bonito, por cada dia ser mais forte, aleluia. Quando a tua alma está se tornando raquítica dentro de você, dá um glória a Deus nesta tarde por esta palavra. Deus quer fazer a tua carne diminuir e a tua alma engrandecer diante de Deus, porque a tua carne não passará desta terra, ela veio do pó e para o pó ela voltará, aleluia. E quando vier o grande dia, tudo que é metal se fundirá no fogo, bendito seja Deus, mas a tua alma ela será intransponível, aleluia. O teu corpo não se queimará na chama dessa terra, mas saiba de uma coisa, se você voltar-se contra Deus, continuar com zombaria, cadê a tua fé de outrora? Cadê aquela fé genuína que você tinha quando Deus começou o evangelho na tua vida, que você acreditava na ressurreição, que você acreditava, aleluia, no novo céu, na nova terra, que você acreditava que Jesus Cristo apareceria na nuvem de glória, bendito seja Deus, que para você a mais importante não era a vida terrena, mas era a vida espiritual. Você está deixando sufocar essa vida terrena, aleluia, matar o desejo de entrar no céu, matar o que é mais precioso, que é a vida da alma. Você se preocupa demasiadamente, não dorme à noite, aleluia. Você pensa, meu Deus, Deus me abandonou, meu trabalho que não vem, minha casa que não entra paz, meu trabalho é só prova, é só guerra, é só luta, na minha casa é uma contenda muito grande, bendito seja Deus, meu marido não me entende, minha mulher não me entende, meus filhos, aleluia, são rebeldes, bendito seja Deus, mas saiba Deus, saiba por esta palavra, que acima de todas as coisas, Deus está assistindo a tua casa, Deus está assistindo a tua vida, Deus não te desamparou e não te desamparará, mas saiba de uma coisa, esquece um pouquinho os teus problemas carnais e materiais, se aplique em servir a Deus, se aplique em orar mais, se aplique em ser uma pessoa boa, se aplique em ser um homem honesto, se aplique em ser uma mulher honesta, se aplique em andar com decência, se aplique em falar coisas bonitas, se aplique em exercer a fé que você não enxerga, mas que ela trabalha de maneira invisível, se aplica em fazer o bem, sem olhar a quem, se aplica em falar de um reino que você não está enxergando, criado pela fé, se aplica, bendito seja Deus, que você tem que entender de uma coisa, que o reino desta vida se passará muito em breve, entra governo, entra prefeito, sai prefeito, entra presidente, sai presidente, cada um promete uma coisa, mas quando eles chegam lá no poder, eles são tomados por outras pessoas que também têm interesses diferentes dos quais você tem, diferente dos quais te prometeu, diferente da promessa que foi feita para você numa grande campanha. Bendito quando você casa com uma pessoa, ela tem promessas bonitas de te fazer uma pessoa feliz, bendito seja Deus, teus filhos vêm, você vê crescendo, uma maravilha, bendito, mas vai chegando a certa idade, a vaidade vai tomando, a adolescência vai tomando, e as más companhias vão chegando, e eles vão perdendo aquilo que quando criança, aquela inocência que você trazia, é normal, amados, é normal, amadas, mas vai chegar uma hora que eles vão voltar para o trilho, se você não sair do trilho, glória a Deus, não saia do trilho. Se você sair do trilho, toda a sua casa pode sair do trilho também. Se você jogar a tua fé pelas costas, toda a tua casa pode se perder. Você é uma coluna diante de Deus. Não deixe essa coluna, aleluia, se rachar e cair, mas te afunda por esta palavra. O alicerce da tua casa tem que ser Jesus, e o princípio da tua vida tem que ser vida eterna nos céus. O demais tudo passará. Se o prefeito não teve condição de cumprir a sua promessa, o teu Senhor tem condição de cumprir tudo que te falou. Porque no céu não há corrupção, no céu não tem partidos políticos diferentes de oposições,
A única oposição que tem entre os céus, aleluia, é o demônio que está tentando acabar com o futuro da igreja de Deus. Mas essa oposição já está perdida no nome do Senhor Jesus, porque Deus não desceu da sua glória em forma de homem para perder para Satanás nenhum. Então, se você está achando que você está perdendo, é porque você está lutando sozinha. Você está lutando sozinho. Vem para o meu lado, diz o Senhor, porque a vitória é ganha, é certeza. Não tem erro, não tem perda com o Senhor. E assim, irmãos, Paulo escrevia, falando a respeito, bendito seja Deus, sejam animosos, bendito seja o Senhor, fiquem no ânimo, sejais fervorosos, não se junte com os escarnecedores, com aqueles que perderam a fé, porque eles dizem que o Senhor virá e nunca vem, mas lá atrás também diziam, veio o dilúvio, tomou tudo e acabou. E o Senhor está dando sinais que Ele está próximo de vir. Igreja de Jesus, te consagra a Cristo. Te consagra. Se a tua família não quer se consagra a você. Se o teu marido não quer se consagra a você. Se os teus filhos não querem se consagrar, faça a tua parte. Se a tua empresa está indo mal, faça a tua parte. Se o teu patrão é duro, faça a tua parte. Se o teu prefeito, se os teus governos são corruptos, seja você honesto. Aleluia, porque a tua honestidade te fará herdar um reino sempre interno. E onde você vai entrar, a corrupção não entra. Aleluia, a doença não entra. A droga não entra. O Covid-19, 22, aleluia, pode ser o número que for, não entra. Pode ter a variante que tiver, não entra. O câncer não entra. Então te guarda para a vida eterna, porque em vida você vai alcançar a vida eterna, mas em vida também você pode perder a vida eterna e alcançar uma vida infortúnia por teu resto da eternidade. No lugar que haverá choro, haverá ranger de dentes, e o Senhor não quer que você vá para lá e nem a mim. Então, amados, o Senhor disse aqui pela boca de Pedro, aleluia, nós falamos há pouco, eu nem sabia que estava escrito isso aqui, mas os seus agora existem pela palavra que se reserva como tesouro, que se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o homem que é ímpio, aleluia, não sair da sua impiedade, aleluia, o que reserva para ele e para a mulher é o fogo eterno, junto com o seu dinheiro, junto com os seus partidos, junto com as suas ideologias, aleluia, que a tua ideologia seja Cristo, que o seu partido seja a vida eterna, glória o nome do Senhor, e aleluia, te achega a mim, que eu me achegarei a ti. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para o Senhor acabar com tudo é de uma hora para outra, é num piscar de olhos, e para Ele começar tudo também é de uma hora para outra, é num piscar de olhos. Para Deus reconstituir tua família é num piscar de olhos, para Deus reconstituir teu casamento é num piscar de olhos, para Deus trazer teus filhos para dentro da casa dele é num piscar de olhos, para Deus transformar a tua enfermidade em saúde é num piscar de olhos, para Deus transformar a tua pobreza em riqueza é num piscar de olhos, para Deus tirar essa tribulação da tua alma é um piscar de olhos. Mas saiba que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O teu calendário não é o de Deus, o calendário da terra não é o calendário dos céus. Deus te prometeu, então espera, porque no calendário dele está certo, mas está atrasando. Aleluia, eu estou padecendo, não está. A minha palavra está junto com você, e onde a minha palavra está não há padecimento, onde tem a minha palavra não há perda. Bendito seja Deus, mas não cumpriu ainda, é porque no calendário de Deus ainda não chegou na hora, mas Deus não libertou ainda e disse que ia libertar, é porque o calendário de Deus ainda não fechou, mas Deus falou que ia me dar esse ano. Que ano? No ano dos homens, no calendário humano? Não, esquece isso, vai pelo calendário da palavra. Ele é certo, ele não erra, ele tem os segundos certos, os minutos e até os milésimos da tua vida. Bendito seja Deus. Então espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. É a palavra. Eu queria pregar mais 1 hora, mas não dá. É a palavra, temos horário, mas que essa palavra faça, deguste dessa palavra, coma dela, se alimente, enche a tua barriga espiritual, te farta nesta palavra,
Bendito seja Deus, porque você acreditando ou não, ela vai se cumprir. Você esperando ou não, ela vai se cumprir. Você querendo ou não, ela vai se cumprir. Então te põe de pé diante de Deus e aguarda. Deus seja louvado. Oremos a Deus debaixo do sangue do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Santíssimo Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, de joelhos dobrados, se encontramos, te agradecendo, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença, dentro da tua casa, felizes, porque a prova não nos matou, a enfermidade não tirou o nosso desejo de te servir, o desemprego não tirou a nossa crença de ser crente em Jesus, o nosso Senhor. Nada desse mundo, o Senhor nos apartou de ti até agora e te pedimos, não deixa nada nos apartar de ti. Que a tua presença esteja viva na nossa vida a cada dia. Te agradecemos pelos hinos que cantamos, pela oração, pelos conselhos, pelos anúncios e pela tua santa, bendita e fiel palavra reportada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, Senhor. Um homem, Senhor eterno, que era indouto, mas que tu deu a ele a sabedoria. Bendito seja o Senhor de chamar alguém para escrever aquilo que tu lhe dava. E ficou escrito para nós nesta tarde, que tu tem o teu tempo de trabalhar, o que é mais importante para nós é a vida eterna. Preparemos-nos, ó igreja, para o dia do arrebatamento que não está longe. Mas graças te damos, Senhor, porque nesta tarde, por esta palavra tu nos orientou, nos preparou, e vamos, Senhor eterno, levantar essa oração mais crente, mais acreditando na tua palavra, mais fiel, mais verdadeiro, aleluia, e pedindo a ti, Senhor, que nossos dias sejam melhores, bendito sejam nossos dias futuros, sejam melhores do que os dias passados. Graças te damos por tudo, no nome de Jesus teu Filho, bendito para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos encerrar esse santo culto, amados, com o hino 121, 121. Hino 121. Contempla dos céus, aleluia, ó amado fiel. Deus te contemplou mais uma vez. Constante oração. Deus te conduzirá aos céus, igreja. Segura na mão de Deus por esta palavra e peça. Não tenha medo de se encontrar com o teu Senhor. Almeje por esse dia. Deseje por esse encontro. Deseje ver o teu Senhor como Ele é. O resplendor da tua glória visitando a tua vida. Creia. Bendito seja o Senhor.
Receba a luz de Deus por esta palavra. Que esta fé não saia dos nossos corações, amados, que tenhamos um ótimo resto de domingo, uma ótima tarde na presença de Deus, já almejando à noite estarmos na casa do Senhor novamente. Que a tua paz, o teu amor e os conselhos da fiel palavra permaneçam na nossa alma para a vida eterna. Amém.